Bom, então eu estava falando da OMS, né? Que vai ter esse encontro agora no dia de 22 a 28, lá em Genebra, e o nosso ministro Marcelo Queiroga vai lá para discutir 70 temas. Olha que maravilha. 70 temas vão ser discutidos. Alguém sabe quais são esses temas? E a ideia é que esse regulamento internacional sanitário, que começa, na verdade, ele é a essência da OMS, né? Essa ideia de ter um relatório sanitário, porque a ideia era principalmente por causa de problema em portos. E aí, o que acontece agora? Eles querem que esse relatório avance para políticas públicas nessa área. Então, atrelar o cumprimento desse regulamento a acessos ao FMI, ao Fundo Mundial ou a sanções internacionais. Quer dizer, vai transformar isso numa lei mundial, numa lei, não é mais uma lei que envolve tudo relacionado à saúde. E ele vai ser a essência desse tratado internacional, que eles estão indo lá para assinar, sem a gente saber nem o que vai ter. E eu vi o ministro falando que está levando uma equipe para apresentar, no sentido assim de prestação de contas, 70 temas. Isso aí não tinha que ter sido discutido com a gente antes de assinar um tratado desse? Né? Esse é o da OMS, eu não tenho muita informação, mas eu achei um absurdo, assim, né? Vai lá assinar um tratado. O tratado é o quê? É de saúde. Mas vai implicar imposições na produção e na logística de alimento. Vai implicar em relações de trabalho, uma série de leis ambientais, uma série de leis que vão proibir determinada comida em determinada escola, para determinado público, seja numa escola, seja, entendeu? Eles estão unindo o que eram áreas assim muito fáceis de distinguir, assim, né? Você conseguia delimitar qual é a área. Agora não dá mais, né? Tem ambientalismo, produção de alimentos, energia e saúde. Está tudo meio embaralhado, né? E é aí que entra o próximo evento. Você vê, é um Fórum Econômico Mundial, que qualquer um pensar um pouco vai ver vai ver com certa estranheza o protagonismo que o Fórum Econômico Mundial adquiriu nos últimos anos, né? Uma coisa assim. Engraçado que a OMS, tudo bem, ela se transformou num dos protagonistas da crise, é justificável, vai. Agora, o Fórum Econômico Mundial, uma fundação, a Bill e Melinda Gates, criada, na verdade foi criada pelo pai dele, mas moldada por um cara de informática, né, de software, e uma fundação de uma dinastia que muitos ainda já tinham achado até que ela não tinha mais nenhuma influência. E aí, tudo que aconteceu nos últimos anos, a gente viu que Bill e Melinda Gates, Fundação Rockefeller, e o Fórum Econômico Mundial, além da OMS, que estava na sua posição, eu acho até justificável, mas esses três organismos
Vocês concordam que assumiram assim uma postura desproporcional, né? Por que esses caras começaram a... E aí eu hoje, para fazer essa live, hoje à tarde eu fiquei visitando, vamos ver o que eles estão falando. Eu gosto de fazer isso de vez em quando. Antes eu fazia com muito mais frequência, até ultimamente eu andei meio sem tempo, mas hoje eu fiz e tomei nota de umas coisas que eu quero mostrar para vocês, algumas conexões, algumas, entre aspas, coincidências. Obrigado, 600 pessoas de volta, vocês são demais, esperaram o tombo aí, que depois eu vou colocar o Platão de castigo por isso, porque, pensou, meu? Que amadorismo isso, né? O gato puxou o fio. Parece até mentira que o cara não levou a... Mentira que aluno conta para não levar o trabalho na escola. Olha lá. Bom, então vai ter o Fórum Econômico, né? Lá na Suíça também. Eles estão falando aqui, numa fonte eu vi, na fonte deles mesmos, eu vi 50 chefes de Estado. Em outra eu vi 25 chefes de Estado. Então, mesmo que for qualquer evento, você conseguir colocar um chefe de Estado, já é um negócio meio difícil, né? Você conseguir tudo isso e aqueles que não estão, normalmente mandam pessoas de primeiro escalão, né? Então, serão cerca de 2.500 convidados. Aí os temas, porque eles soltaram já um PDF que tem a programação do evento, né? E eu dei uma olhada, foi até o que me incentivou ontem a fazer essa live. Eu dei uma olhada nesse material, é um PDF de 90 páginas, só com a programação, né, os temas que serão discutidos e os convidados. Então, de forma geral, é assim, meio ambiente, saúde, né, tudo devido à pandemia, assim, essa estrutura retórica está em todo lugar. Aí tem a energia e segurança alimentar, que a gente já vai falar sobre isso, que é o que eu quero destacar mais. Gênero, uma coisa que me chamou a atenção, que é o que eles estão chamando de Splinternet. Né? O que é Splinternet? Eles estão com medo da possibilidade de começar a ocorrer Splinternet. Splinternet seria uma internet isolada, pequenas redes desconectadas da grande rede. Né? Como, por exemplo, alguns países, algumas ditaduras fazem. Né? Você cria uma rede interna, mas você limita os acessos àquele círculo fechado. Então, ele não pode, por exemplo, entrar numa rede de fora. Eu não sei explicar essa questão tecnológica, mas eles estão com medo como se isso fosse uma ameaça à segurança da internet. Né? E eu achei interessante que já vão muitas pessoas lá falar sobre esse assunto, os riscos, né? Porque, paralelamente a esse medo, eles falam muito sobre o perigo das fake news, o perigo do discurso de ódio, como melhorar as relações de trabalho, como melhorar as relações na internet, coisas que o Klaus Schwab, principalmente dentro do Fórum Econômico, essa questão relacionada a trabalho, a convivência no meio de trabalho, é uma coisa que ele adora, ele escreve sempre sobre isso, e ele tem aquele Jovens Lideranças Globais, lá, que é uma escola de formação de líderes, que hoje eu vi, eu não sabia, tem 1.400 jovens lá já, tá? Sendo preparados para serem ou novos líderes de dinastias, porque existe essa estratificação mesmo dentro dessas escolas, e
ou para serem políticos e lideranças das corporações, como o Macron, né? Como esses talentos aí que ocupam a liderança nessas empresas de tecnologia, coisas assim, né? Gente que eles preparam para depois receber os investimentos, receber o capital para ele se responsabilizar, para colocar aquilo em sintonia, tanto com o lucro desse capital, como com a agenda. Que agora isso é muito importante, é conectar a capacidade de uma empresa lucrar, financiando, né, empurrando, implantando uma agenda. Eu acho muito ingênua essa ideia de que dentro de um departamento de marketing dessas grandes corporações, aquela decisão foi tomada pela menina lá de cabelo azul. É um modo da gente falar, né? Uma brincadeira, mas não é tão simples assim, né? Um negócio que envolve milhões de dólares, como um automóvel ou um produto de grande consumo, como uma cerveja, não é assim que se toma uma decisão de posicionamento de mercado, até porque ele normalmente segue o que no mercado publicitário é chamado de alinhamento internacional. Quando eu trabalhava no mercado publicitário, estava começando. Então, a ideia de uma linguagem, mesmo que ela obedeça a recortes regionais, ela tem que ter um sentido global, né? Eu vi uma entrevista com o presidente da Kaiser, da Heineken, que ficou muitos anos lá. Ele explica perfeitamente o que é essa ideia do alinhamento. E isso está presente em todas as corporações, porque a única maneira deles conseguirem se conectar, se alinhar com a perspectiva de obter o maior lucro possível e, ao mesmo tempo, colaborar com uma agenda. Então, a única maneira disso acontecer para uma marca global é ter um alinhamento de comunicação global, pensado pelo menos globalmente, mesmo que ele aparente um discurso diferente. Ele foi pensado globalmente. Então, quando uma indústria de automóvel faz uma publicidade ligando o seu produto, um produto nobre, com um determinado grupo, né, que foi o caso do Polo, né, ele ligou aquilo com um casal homossexual. Até as frases foram pensadas para isso, né? Novas experiências, novas conexões, com todos os sentidos que essa frase pode ter, né? Eu já fui redator, né? Eu sei que você escreve uma frase, você vai ler aquilo 150 vezes, uma frase, pensar nela pra caramba antes de mostrar pro teu chefe. E o teu chefe vai fazer isso antes de mostrar pro chefe dele. Ainda mais um negócio desse. Então, imagina quantas pessoas concordaram com essa frase e provavelmente tinham mesmo esse interesse do duplo sentido aí.